Olá, minha gente, de volta aqui, segunda-feira, tudo de novo. Só que dessa vez a gente vai discutir um tema daqueles bem confusos, bem espinhosos, não é? Um daqueles terríveis, que é justamente esta diferença entre capitalismo e socialismo e o como nós procuramos, de alguma maneira, resolver esse dilema e colocar essa discussão para os nossos alunos do ensino médio. A questão, bom, ela era complicada naquela época e permanece complicada até hoje. De alguma maneira, só para a gente localizar um pouco, lembremos que este livro foi publicado em 1987 e que a União Soviética desaparece já no início dos anos 90. Então, bom, o que nós estávamos vivendo naquele momento e que não havia como colocar tantas questões dentro de um livro didático é que a tal da União Soviética, ponto de partida da discussão sobre a presença dos países socialistas e o significado dos partidos comunistas, etc. Então tudo isso foi um tanto quanto difícil de resolver. Bem, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente resolveu o dilema e que coisas que ficaram faltando, né, dentro desse debate, dentro dessa confusão. O primeiro ponto, né, a se discutir aqui é que nós estamos falando de um capítulo que é justamente essa ideia de, bom, os espaços de hoje. Claro que, como vocês estão vendo, este é um título que já estava dessa maneira no livro quando foi publicado e, portanto, esses espaços de hoje são os espaços dos anos 80, é a geografia dos anos 80, não é a geografia dos dias atuais. Uma questão fundamental para a nossa discussão é justamente essa dinâmica. Essas coisas vão mudando e vão mudando e vão mudando, né? E não existe nenhuma maneira de a gente dar conta, né? Na verdade, dessa condição que é a velocidade com que tudo isso vai se transformando, o mundo vai se transformando e nós temos de escrever um livro. Cada vez que a gente escreve, bom, o mundo sobre o qual nós nos debruçamos já não existe mais. Então, tudo isso tem por objetivo não exatamente expressar o fenômeno tal qual ele é, mas expressar o fenômeno enquanto um conteúdo necessário para que a gente possa refletir qual é o movimento que constitui os fenômenos. Então, isto tudo é bastante confuso e muito bom, merece discussões quase que sem fim, não é? Então, nesse caso, estamos aí frente ao tal dos espaços de hoje. E é justamente nessa altura do hoje, daquela época, que a gente vai dizer isso aqui. Se podemos dizer que essa sociedade produz um determinado espaço geográfico, isto é, que nós produzimos o tal do espaço geográfico, que nós, bom, tendemos nesse momento a chamar de geograficidade ou de geografia, podemos também dizer que em todos eles há um elemento comum, o trabalho humano, que é responsável pela construção desses espaços específicos. Muito que bem. Bom, vamos para a imagem seguinte, para que a gente possa continuar dando uma olhada nesse texto rapidamente. O espaço da circulação, né, como por exemplo as estradas, as ruas, as lojas, os prédios, etc., é o mais visível. Isso é o que nós vemos. Nós não temos uma parte considerável das pessoas, bom, não tem um contato direto com a imagem das fábricas, das minas, dos lugares de produção. Grande parte de nós tem um contato visual, sensório com as paisagens construídas pelo sistema de circulação. Ele é o mais visível, isto é, materializa a geometria das sociedades, espacial das sociedades. No entanto, esses elementos materiais, as coisas que vemos, por sua vez, são produtos do trabalho, isto é, do espaço da produção. Tudo é resultado, então, da maneira como nós construímos, não é? E o porquê construímos. Assim, podemos afirmar que o desenvolvimento da produção industrializada
centro da nossa sociedade desde o século XVIII, é o principal fator de geração das transformações espaciais que hoje conhecemos. Muito bem, minha gente. Nesse sentido, então, a ideia foi colocar ou evidenciar duas imagens. Uma delas está associada a uma grande, a um recorte, não é? Uma fábrica de botões sem que a gente possa identificar as paredes, então a gente vê por dentro uma fábrica com uma massa imensa de trabalhadores produzindo botões e empacotando e gerando produtos e tudo mais, mas isso é uma fábrica do século XIX. Então ela reúne muita gente, ela tem um processo de divisão técnica do trabalho bastante apurado, mas nada se parece, em nada ou muito pouco se parece, com uma fábrica de automóveis mais moderna. No caso, essa não é tão moderna, as de hoje são muito mais, sem dúvida, mas, bom, é a fotografia dos anos 80. E já temos aí a presença de robôs, ou a presença da robótica, definindo então a montagem, a soldagem das peças, a pintura dos automóveis e tudo mais. Então, de alguma maneira, este processo produtivo, todos eles, né, nos seus diferentes formatos, são definidores do esquema, né, em que nós vivemos. E essa imagem, né, que nós temos das ruas, que são as estradas, os shopping centers, as praças, as ruas asfaltadas, essa coisa toda, bom, isso aí são imagens, são paisagens de uma sociedade determinada. Se nós fôssemos passear, não é, pelas cidades do século XIX, onde tinha lá aquela tal daquela fábrica de botão, nós iríamos ver uma coisa muito diferente, iríamos ver que as ruas ainda não tinham sido asfaltadas, que a quantidade de automóveis era nula, não é? Que grande parte então do transporte estava sendo feito por carroças ou por trens no limite, né? Então, bom, o que nós podemos dizer é que esta relação, então, que nós temos com o mundo, com as coisas, com o seu sentido, né? Com a forma como tudo isso se organiza, na forma como tudo isso aparece aos nossos sentidos, aos nossos olhos, ao nosso tato, ao olfato, o cheiro das ruas, o cheiro dos lugares. Tudo isso se diferencia do século XIX para o século XX e está sofrendo novas transformações na direção da constituição do tal do século XXI, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, o que o texto está tentando nos mostrar é que as paisagens, as coisas com as quais nós nos relacionamos, o mundo tal qual ele aparece para a grande maioria de nós, na verdade, ele é fruto, ele é a realização daquilo que está lá no processo produtivo, que é a nossa capacidade de trabalho, que é a maneira como organizamos o trabalho. Se nós temos, somente a título de exemplo, uma fábrica de tecidos, né, que produz aí 1 milhão de metros de tecido por mês, e ele precisa de determinadas estruturas de circulação para transportar isso, para chegar nas lojas, para chegar até as pessoas. Mas se esta fábrica, junto com tantas outras, produz algo em torno de 1 bilhão de toneladas de tecido por mês, bom, todo esse sistema terá de ser transformado, a quantidade de lojas, a maneira como as pessoas vão até a loja, a maneira como tudo isso é apresentado e assim por diante. Então, essa estrutura produtiva, ela é definitiva e definidora da própria geograficidade, da maneira então como tudo isso funciona. Então, é nesse sentido que toda essa discussão ela se apresenta e é por isso que logo, imediatamente depois da discussão tal qual nós a apresentamos, ela vai ter esse título, Capitalismo e Socialismo, diferentes formas de combinar produção, circulação e ideias. Então, bom, iniciamos aqui
o momento crucial dessa confusão, né? Quer dizer, é justamente nesse título que a gente vai tentar, então, discutir com os alunos qual é o jogo, né? O que é que está por trás dessa ideia de socialismo e capitalismo e por que nós poderíamos dizer que existem alguns fundamentos que são comuns a ambos e existem outras questões que não, que são que apontam para diferenças. Diferenças e fundamentos que estão associados, evidentemente, ao que estava acontecendo nos anos 80. Daqui a pouco a gente chega ao século XXI, mas, bom, vamos ao livro primeiro, para que depois a gente possa discutir isso com alguma calma, com alguma tranquilidade, não é? Então, vejam bem, o ponto de partida disso tudo, não é? É exatamente esta proposição, não é? Quer dizer, nós aqui vamos, deixa eu mexer um pouco nessa tela para que a gente possa acompanhar exclusivamente o texto sem grandes atrapalhações. Então o texto vai dizer isso: o capitalismo e o socialismo têm na industrialização a base de suas sociedades. Então, de alguma maneira, o que nós podemos afirmar, ou afirmamos dentro desse livro, é que a fábrica, a indústria, este sistema, este modo de produzir coisas, de solucionar os dilemas e as necessidades humanas das sociedades, é comum a ambos os sistemas. Então, aquilo que é a base, como nós já tínhamos dito, se a base é a fábrica e ela produz mais ou menos, dependendo do que ela produz e da quantidade do que ela produz, o restante do mundo se organiza em nome disso. E o que nós estamos dizendo aqui, então, que esta base, a base da sociedade capitalista e a base da sociedade socialista é a mesma. Neles, a forma industrial de produção se estende cada vez mais para um maior número de setores produtivos. O uso de máquinas, a especialização dos lugares, determinados lugares, então, são lugares para para a siderurgia, outros lugares, eles são lugares para a produção de tecidos, outros lugares são de mineração, outros lugares eles estão especializados na produção de alimentos e assim sucessivamente. Então é nesse contexto que a gente vai ter a ideia de que tudo isso é um processo de especialização. E especialização dos lugares e, portanto, especialização dos trabalhadores. Cada trabalhador desempenha um tipo de atividade, cada conjunto de trabalhadores está associado a uma determinada estrutura produtiva. E esta é a marca registrada desses dois tipos de sociedade. Então, ambas essas sociedades, elas estão diretamente relacionadas a esta noção de que tudo se produz, ou pelo menos a grande massa de mercadorias está diretamente associado à ideia da fábrica, de como se organiza a fábrica, independentemente de as fábricas terem sempre essa característica de estarem concentradas em determinados pontos, mas é ela que organiza. Então, assim, tanto na sociedade capitalista quanto na socialista, encontramos grandes unidades produtivas industrializadas, fábricas ou unidades de produção agropecuária altamente mecanizadas e especializadas, grandes centros urbanos e estradas de todo tipo, ligando os locais de produção aos de consumo. Tal situação acaba configurando espaços aparentemente iguais para as duas sociedades. Então, vejam bem, aqui nós temos um mapa dos Estados Unidos. E o mapa dos Estados Unidos vai nos mostrar, então, a grande quantidade, pelo menos o espalhamento de cidades densamente povoadas, não é? De indústrias de transformação estando espalhadas por todos os cantos, a indústria extrativa espalhada por todos os cantos, ferrovias
cruzando de norte a sul, leste a oeste, e rodovias idem. Então, de alguma maneira, quando eu olho para esse mapa, eu estou vendo a sociedade, na sua expressão mais acabada dos anos 80, a sociedade capitalista no seu sentido mais, no seu apogeu, digamos assim. Então, nesse sentido, o que é que nós vamos encontrar quando nós olhamos para um mapa como este, que é o mapa da União Soviética? Igualmente, grandes cidades, igualmente indústrias de transformação, igualmente indústria extrativa e ferrovias e rodovias. Então, de alguma maneira, ambas as sociedades baseadas nessa estrutura produtiva, ambas estão associadas diretamente à ideia de que a fábrica é determinante na organização geral da geografia dos povos, na geografia tanto dos países socialistas quanto dos países capitalistas. Há, no entanto, diferenças. E que diferenças, então, seriam essas, não é? A grande questão, portanto, o texto vai apontar para isso, é que os países capitalistas, quando o capitalismo domina a produção, podemos dizer que ele persegue dois objetivos básicos. O primeiro é mais evidente, isto é, o capitalista investe seu capital na produção de mercadorias para gerar empregos e oferecer bens que sirvam para o uso dos consumidores. Isso, de alguma maneira, é o discurso que todo bom capitalista faz, não é? Ele está lá, tem o seu capital, ele é que gera emprego, ele que gera riqueza, ele que gera as condições, então, da sociedade se reproduzir. O segundo objetivo, que nem sempre fica muito claro, é o lucro. Depois de investir, produzir e vender, o capitalista quer ter em suas mãos mais do que o valor inicialmente investido. Quer acumular capital para investir em novos produtos, elevar a produção, comprar novas máquinas, investir em propaganda e em tudo que possibilite a ampliação cada vez maior dos seus lucros. Então, nesse sentido, o que se tem tornado cada vez mais evidente é que o primeiro objetivo, satisfazer os consumidores e gerar emprego, está sempre condicionado ao segundo, que é o quê? Que é, bom, gerar lucro. Não tem muita conversa com relação a isso. Então, se existe a fábrica, se existe o processo produtivo, o que está se querendo de fato é gerar lucros. Acontece que nem tudo é assim. Nem tudo é assim, por quê? Porque no final das contas existe aí uma discussão sobre o sistema socialista. E o que seria então o sistema socialista? Quando o Estado socialista domina a produção, podemos igualmente observar a busca de dois objetivos. O primeiro, muito semelhante aos dos capitalistas, consiste em gerar empregos e produzir mercadorias que satisfaçam as necessidades dos consumidores. O segundo é, da mesma forma, o de obter lucros, pois o Estado socialista também necessita acumular capitais para elevar a produção das fábricas, investir e manter funcionando setores deficitários que não dão lucro, tais como escolas, centros de pesquisa, centros habitacionais, transportes, etc. No entanto, a geração de empregos e de produtos é o fator prioritário em relação aos lucros. Aqui, meus amigos, nós precisamos parar alguns minutos para discutir. Porque, no final das contas, a grande questão é se tudo isso se resume a isso, não é? Quer dizer, afinal de contas, o que é que levou à crise, não é? Que acaba com a União Soviética, que entra num desmonte como se fosse uma série de peças, né, de dominó, em que a gente bate na primeira e vai derrubando as demais. E então os países socialistas daquela época praticamente desaparecem, vão ficar pouquíssimos, né? Como no caso o que nós entendemos hoje por ser a China, a Coreia do Norte, a Cuba e coisas assim. Mas, de qualquer forma, a grande questão para todos nós é justamente isso. O que acontece?
Seria, de fato, o capitalismo muito mais eficiente do que o socialismo? A ideia do Estado, então, ter o controle sobre o processo produtivo é uma ideia falida, é complicada, é sei lá o quê? Muito bem, não temos respostas para isso que sejam definitivas, evidentemente. Porque a grande questão é que, no final das contas, está associada ao processo de gestão. Em que medida um partido, como o Partido Comunista, seja ele chinês, russo, ou seja ele qual for, é capaz de gerenciar a estrutura produtiva como um todo e as relações internas de uma sociedade que produz de alimentos até alta tecnologia. Então, bom, e que coloca de fato essa alta tecnologia também para a produção de alimentos e assim por diante. Então, tudo isso é uma discussão difícil de se resolver e que naquela época aparecia nesse formato. O que nós quisemos então deixar para os alunos portanto, para aqueles que lessem esse livro, é que a discussão é que o capitalismo, de alguma maneira, e a sua estrutura produtiva, no caso a fábrica, é que tinha o domínio, é que tem o domínio desta lógica. O grande problema é quem é que comanda então esse processo e em que medida o comando desse processo tem mais ou menos eficiência, não é? Quando nós imaginamos hoje que a China está se tornando o país, né, o sistema capitalista mais efetivo e mais importante do planeta, não podemos esquecer que, bom, que uma parte considerável da gestão de todo esse processo está na mão do Estado. Então, assim, o Estado é eficiente? Não é? Bom, isso é uma discussão. É essa sociedade que nós queremos? Precisamos imaginar o que vamos fazer daqui para frente. De qualquer maneira, o livro que nós escrevemos nos anos 80, ele nos colocava justamente esse impasse, que existia uma estrutura, que essa estrutura ela define de alguma maneira o conjunto de relações de uma sociedade e que essa estrutura então ela poderia e estava sendo gestada, estava sendo organizada por dois sujeitos muito diferentes. Um sujeito que é o capitalista propriamente dito, disputando uns com os outros, ampliando cada vez mais a sua capacidade produtiva para ver se produz mais lucros e tudo mais, o que tem resultado num embate nessa altura da nossa sociedade associada aos problemas ambientais e tudo mais, e por outro lado, a sociedade socialista que acabou resultando num processo bastante complicado de declínio da sua capacidade produtiva, de declínio da sua capacidade de resolver os dilemas sociais que estavam na sua frente, e nessa altura, então, uma parte, ou pelo menos a maior parte das indústrias ou do sistema fabril que estava associado à União Soviética acaba caindo na mão de grupos mafiosos, bom, de capitalistas com problemas bastante graves do ponto de vista do controle. Vejam, por exemplo, essas empresas que aparecem como extremamente importantes na guerra da Ucrânia, como é o caso da Wagner, por exemplo, que é uma empresa absolutamente regularizada pelo Estado russo, mas que não passa de um conjunto de tropas, não é, mercenárias e que lutam em nome do Estado e que criam lá os seus dilemas do ponto de vista do controle militar sobre os seus soldados, sobre suas ações. Então, tudo isso é a confusão daqueles anos e esta confusão está muito, mas muito longe de terminar. E é com ela que nós estamos, de fato, né, trabalhando nessa altura, né, da nossa vida. Muito que bem. O que nós temos então logo depois é este mapa, um mapa que expressava então quais eram os países capitalistas e os países socialistas. Hoje esse mapa está completamente anacrônico, não é? Quer dizer, não, a União Soviética já não é isso, a Mongólia já também não, a Indochina
nada a ver com essa história. Os países africanos já estão vivendo outras realidades muito diferentes dessa discussão sobre capitalismo e socialismo. A China preserva algo desse embate, Cuba preserva algo desse embate, mas de qualquer forma este mapa é um mapa anacrônico. O que ele nos mostra, não é que, de alguma maneira, precisamos discutir com os nossos alunos quais são os processos que constituem as fronteiras e não fazê-los decorar, apesar de que é necessário decorar também a localização pura e simples dessas fronteiras, não é? Mas a discussão sobre o seu sentido, os seus processos, as suas dinâmicas, é o que vai, de alguma maneira, definir a importância, não é? Dessa nossa discussão, né? Que é a discussão da geografia e tudo mais. Muito que bem. Por fim, então, para que a gente possa ir já encerrando a nossa conversa, algumas conclusões. A primeira delas é que a existência da produção industrializada está generalizada em todos os pontos do globo. Isto é efetivo e não está ela não está presente em todos os pontos do globo na forma da fábrica, mas sim na forma da mercadoria. Sendo a indústria a base da produção que deve suprir as necessidades humanas, ela leva a uma organização do espaço que permite a chegada de produtos industrializados às mãos dos consumidores. Essa é a grande questão e, portanto, produzir e distribuir nos moldes e necessidades da industrialização não basta. É preciso que os costumes e, consequentemente, também as necessidades estejam em sintonia com o sistema produtivo. Pois se as pessoas acharem que não precisam do que a indústria produz, esta em pouco tempo estará fechada. Essa é uma discussão das mais complicadas, das mais complexas. Efetivamente, o que nós sabemos é que não basta ter a fábrica e não basta ter o produto. A presença da fábrica e do produto é, ao mesmo tempo, um processo de revolução constante dos nossos costumes, dos nossos valores, da maneira como relacionamos uns com os outros. Imagina que quando nós escrevemos esses livros, nenhum de nós tínhamos computadores, não existia internet. A grande parte das bases, né, dos fundamentos que nos permitiram redigir esses textos vieram de atlas que foram importados principalmente da França, mas não só. De alguma maneira, a grande questão é que, vivíamos de uma determinada maneira, escrevemos esses livros em máquinas de escrever e depois tínhamos então que corrigir tudo isso reescrevendo tudo, riscando em cima dos papéis e tudo mais. Nada parecido com o que nós fazemos hoje, não é? Com os mecanismos de pesquisa, de imagens e etc. Hoje a realidade é muito diferente, não é? Então, estamos aqui vendo um programa no YouTube. Quem é que imaginava nos anos 80 que existiria uma coisa chamada YouTube? Quem sabe o que seria esse tipo de coisa? Então, de alguma maneira, para que a gente se habitue então a ligar um computador ou seja lá o que for e olhar programas no YouTube, houve a necessidade não só de que o YouTube existisse, mas que os nossos costumes, as nossas maneiras, o nosso entendimento do que é natural, do que é normal, do que é o cotidiano, também sofresse mudanças, não é? Então essas coisas elas são muito, mas muito mais complexas do que o que nós estávamos, vamos dizer, imaginando naquela altura do campeonato, não é? Muito que bem. A partir daí, então, chegamos a um ponto. Os espaços atuais, ou a geografia atual, não se diferencia apenas pela existência ou não da produção industrializada. Os objetivos que movem a produção são de fundamental importância para entendermos essa geografia ou esse espaço como está colocado aí no texto. Então, o que é que isto, no final das contas, significa? Por que que nós chamamos um determinado lugar
de socialista e outro lugar de capitalista. Na produção para o lucro ou na produção para o suprimento do mercado é que se baseia a divisão do espaço geográfico dos nossos dias, pois aí se encontra a diferença fundamental entre o espaço do capitalismo e o espaço do socialismo. Essa já não é mais a diferença fundamental, já não está mais colocado nesse plano de discussão, não é? Quer dizer, essa discussão ela foi tomando outras características muito, mas muito diferentes dessa. E nessa altura, então, o que nós estamos imaginando é que a nossa sociedade vai se dividindo e começamos a discutir geografias de uma forma muito diferente, estando associados aos problemas da questão ambiental, aos problemas das guerras, às grandes questões dos interesses que envolvem, então, a produção de energia. Vamos discutir isso nos nossos próximos encontros. Qual é o papel, então, das energias, bom, das fontes de energia que tem por base o carbono, que tem por base o petróleo, o carvão e coisas desse gênero. Então, tudo isso ainda vai sofrer muitas mudanças nesses últimos quase 40 anos. Simplesmente estamos olhando hoje um mundo com outros óculos, com outras imagens, com outras relações e com impasses, eu diria que não menores do que aqueles que vivíamos naquela época. De qualquer maneira, acho que o livro ele trouxe para nós uma questão de suma importância, que é discutir que as coisas que nós vemos são coisas que têm por trás delas processos e que entender esses processos é o que de fato nos permite entender as coisas. Bem, amigos, amigas, companheiros, até a próxima segunda-feira, quando a gente volta então para mais uma conversa, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando. Continuo aqui esperando perguntas, comentários e coisas, né, que nos ajudem a dar continuidade a esse processo. Até mais. Uma boa semana para todos e para todas.